todas e a todos. Hoje o tema que trago é uma questão que está na ordem do dia, quer seja num contexto mais coletivo da humanidade e dos tempos tumultuosos por que passamos, e certamente já todos nos apercebemos que muita negatividade tem atuado na Terra, mas também atua em nós, e atua na Terra e em nós individualmente, e não é por acaso. A pergunta que nos traz aqui hoje, e cuja resposta, algum ensaio de uma resposta pretendo trazer a partir do estudo que fiz durante esta semana, é o que é que atrai para nós a negatividade. E se respondermos à pergunta o que é que atrai para nós a negatividade, vamos ter também a resposta do que é que tem atraído para o planeta a negatividade que também estamos a viver nestes tempos tão tumultuosos. E ao contrário do que nós individualmente tendemos a assumir como a negatividade vinda de fora, do exterior, alheia à nossa responsabilidade como indivíduos e como coletivo, a realidade é que ela reflete, é o efeito daquilo que são as nossas ações, quer individual, quer coletivamente. E é essa, talvez, avançando já para a conclusão, como se faz agora nos artigos científicos, é esta a lição maior que gostaria, e a mensagem que gostaria de trazer hoje, é que nada é exterior àquilo que é a nossa vontade e a nossa ação. As leis de Deus são perfeitas e atuam de acordo com as leis naturais e espirituais. Então, muitas vezes dizemos que somos perseguidas por energias que não compreendemos. A doutrina espírita não oferece respostas místicas a esta ideia. Como filosofia e como ciência, ela revela aquilo que são as leis naturais que regem estas interações. O que atrai o negativo é exatamente o mesmo que atrai o positivo, e que é a lei da sintonia. Vamos explorar o que é que Kardec e os bons espíritos nos ensinam sobre isto, para que possamos mudar a nossa estação vibratória. Esta é a metáfora que também aqui proponho hoje, a metáfora da sintonia radiofónica, que também representa esta lei da afinidade que nos rege. Então vamos começar com o ponto de partida de Kardec, que na sua questão 459 é muito direto. A influência espiritual não é uma possibilidade, é uma norma. Esta é a mensagem dos espíritos elevados à pergunta: influenciam os espíritos os nossos pensamentos e as nossas ações? Efetivamente, nós, pessoas, independentemente de sermos médiuns, recebemos influências espirituais, todos nós. Porque nós também recebemos influências de espíritos que estão encarnados, certo? Todas as pessoas com que nos reunimos, com que nos rodeamos, todas elas transmitem uma sintonia, todas elas transmitem uma energia, e nós recebemos dela na medida em que nos sintonizarmos com esses sentimentos e esses pensamentos emanados pelas pessoas. Ora, o mesmo acontece em relação às entidades desencarnadas, que, embora desencarnadas, também têm influência sobre nós, de acordo com a nossa doutrina. Ora, mas isso não anula o nosso livre-arbítrio, ou anula. Ou nós somos agentes passivos dessa influência dos espíritos. Não somos. Nós escolhemos sempre quem nos dirige. Essa é uma escolha que é nossa, direta ou indireta.
E essa escolha, não é? Essa influência é regida exatamente pela lei da afinidade. Portanto, a influência que os espíritos desencarnados, nomeadamente, mas também os encarnados, exercem sobre nós não é aleatória, ela é regulada pela sintonia. E aqui vem a nossa metáfora, não é? Nós escolhemos a estação moral que sintonizamos. Tal como as ondas da rádio que sintonizam frequências específicas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos criam frequências espirituais. Ora, nós podemos simplesmente rodar o botão também como fazemos com o rádio, e ao invés de ouvirmos rock, death metal e música pesada, podemos escolher ouvir a música clássica. Ao invés de ouvirmos notícias trágicas, podemos escolher ouvir palestras edificantes. Enfim, é uma opção nossa também. E, portanto, nós funcionamos como uma espécie de diapasões espirituais. Emitimos uma vibração que reflete o nosso estado moral e os nossos pensamentos habituais. Portanto, são as nossas disposições morais, no fundo o nosso caráter, que definem a nossa sintonia vibratória. Se a nossa sintonia é negativa, atraímos o negativo. Se a nossa sintonia é positiva, atraímos aquilo que é positivo. E, portanto, a simpatia atrai um espírito para a sintonia ou a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos, diz-nos o Livro dos Espíritos, na questão 303. Então, a atração faz-se pela semelhança moral, pela comunhão de sentimentos. Esta questão fala-nos como o pensamento cria uma poderosa atração que emite vibrações que alcançam o plano espiritual. São vibrações que atuam, é como se tivéssemos uma antena e captamos e emitimos pensamentos. Quando se estabelece esta relação profunda, então sintonizamos com os espíritos que sintonizam com o sentimento respectivo. Na questão 467, pode o indivíduo eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Portanto, temos aqui o reconhecimento de que a afinidade ou a nossa sintonia determinada pelos nossos pensamentos, sentimentos e pela nossa conduta moral atraem os espíritos que se afinizam com aquele tipo de sentimento ou pensamento. Mas temos a mensagem que sempre o espiritismo nos traz, de que podemos reverter esta situação fazendo o quê? Alterando essa faixa vibratória, alterando os nossos sentimentos e pensamentos. Essa influência espiritual não sairá de nós de forma sustentada se não for pela nossa ação individual. E veremos mais à frente que não vale a pena vir ao centro e até receber terapias espirituais se o nosso campo vibratório se mantiver inalterado. É um apoio que não é sustentável, porque a nossa vibração mais tarde ou mais cedo vai trazer novamente as aflições de que nos libertamos por ação bondosa da assistência espiritual. Portanto, temos, por um lado, o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar essas influências a partir da nossa conduta, do nosso pensamento e de ação, mas também temos o poder de a reverter quando estamos sujeitos a influências negativas. O que é então a negatividade que atraímos? Ela é de duas espécies, isto é, as vicissitudes, as aflições por que passamos. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dela, também nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais
podem ser encontradas nas nossas ações, nesta mesma encarnação, o nosso temperamento e as nossas escolhas de vida na atualidade, mas também decorrem de escolhas passadas e de causas anteriores que perpassam as nossas vivências múltiplas na esfera terrena. Será então a negatividade vinda do passado, os resgates, as provas e as expiações que decorrem da lei da causa e efeito. Mas o que é importante é que em ambos os casos a origem não está fora de nós, está em nós. Este slide e também esta imagem sintetiza a resposta central da nossa palestra, o que é que permite que esta negatividade, seja ela uma aflição, uma vicissitude, seja ela uma má influência, nos atinja. São as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão, como eu disse. E esta atração é feita a partir desta porta aberta. Pode ser uma porta aberta para boas influências, para influências positivas, e pode ser uma porta aberta para más influências e para estas aflições. Kardec fala mesmo metaforicamente na Gênese que estas imperfeições são focos de corrupção e que os maus espíritos são as más influências, são moscas que são atraídas por esses focos de infecção. Ora, não adianta nós enxutarmos a mosca se permanecer o foco da corrupção, ou seja, a nossa imperfeição. Para que o foco de corrupção nos liberte, é necessário que trabalhemos nesse mesmo foco. Não basta enxutar aqueles que se aproximam oportunisticamente desse foco, desse foco. Então, a causa real das nossas aflições, a causa real das nossas perturbações é exatamente a nossa baixa imunidade espiritual. Se nós sairmos à chuva e tivermos já uma pneumonia, o doutor David agora vai olhar para mim, se calhar não estou a dizer aqui uma grande asneira, mas enfim, já é uma imperfeição física à partida. E se depois apanharmos uma grande gripe, a culpa é do vírus da gripe, a culpa é da chuva, ou é do nosso pulmão que já está vulnerável? E da nossa ação que nos pusemos à chuva, naturalmente. Não, o pulmão já estava vulnerável, já havia uma vulnerabilidade à partida. Se houvesse imunidade, ou se o nosso corpo estivesse fortalecido, o efeito da chuva não seria tão pernicioso, nem os vírus atuariam da mesma forma. Então, os espíritos inferiores, os vírus, existem, mas só ganham acesso à nossa alma se ela estiver doente com as tais imperfeições morais. Estas imperfeições são, então, portas abertas, e isto faz-nos mudar tudo relativamente à forma como nós percebemos a negatividade, porque concluímos que a culpa não é dos espíritos, mas é da nossa responsabilidade. E isto retira-nos exatamente do papel de vítimas onde gostamos de nos colocar, eu incluída, mas como agentes responsáveis da nossa saúde espiritual. Mas se a porta foi aberta por nós temos sempre e em todo o momento o poder para fazer o quê? Para fechá-la. E é essa a grande missiva que nos guia. Mas antes de passarmos a essa missiva do aperfeiçoamento moral, vamos explorar um bocadinho mais, que também era proposto no tema desta palestra, explorar então o que é que são estas imperfeições da alma e que atraem a tal negatividade. Diz-nos o livro dos Espíritos, em resposta à questão 913,
que a resposta à pergunta de entre os vícios qual o que se pode considerar radical, diz-nos o mentor que temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Portanto, a proposta que trago para hoje é o egoísmo enquanto o tronco da árvore daquilo que são as nossas imperfeições, e dele derivam ramos, não é? Que são as imperfeições que vamos estudar de forma não aprofundada, mas vamos trabalhar aqui hoje, nomeadamente a inveja, o ciúme, a preguiça, o oportunismo e a promiscuidade. E porquê, então, o orgulho como este chapéu, o orgulho como a raiz de todo o mal? Exatamente porque ele vem, nas várias obras espíritas, muito referenciado como um monstro devorador de todas as inteligências. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel refere-se ao orgulho desta forma. Aliás, ao egoísmo desta forma, que é, também se fala no egoísmo como o filho do orgulho, a negação da caridade, o maior obstáculo à felicidade e ao progresso moral. E, portanto, identificamos o tronco da árvore a partir do qual deriva todo o mal, e para combater a negatividade, então, temos de atacar o egoísmo na sua raiz. Mas vamos a explorar cada um destes ramos do egoísmo. Em primeiro lugar, a inveja e o ciúme, que são, podemos designar como as estruturas da alma, o egoísmo na posse. De facto, Kardec refere-se frequentemente à inveja e ao ciúme como torturas da alma. A inveja é o egoísmo que diz: eu deveria ter o que tu tens, no fundo a cobiça. E o ciúme é o egoísmo que diz: tu és meu e não podes ser de mais ninguém. Portanto, a possessividade e a desconfiança. E a doutrina espírita identifica estas paixões como fontes diretas do sofrimento auto-infligido. Portanto, o mecanismo será a tortura, que é o sentimento de inveja e de ciúme, emite vibrações de angústia, frustração e cobiça. Pela lei da afinidade, atrai espíritos que partilham as mesmas sensações e que se comprazem com esse sofrimento auto-infligido. Uma segunda imperfeição, a preguiça, que desvalorizamos frequentemente, mas aqui no centro ela tem sido muito referida como um foco de corrupção muito importante. Porque não é só a ausência, ou não fazer o mal que nos torna imunes do sofrimento e das aflições. Não fazer é também um foco gravíssimo de infecção e que nos causa grandes aflições. Isto também tem mecanismos de atuação a nível espiritual, porque a preguiça é uma porta muito perigosa, preguiça mental, moral, física, porque cria um vácuo no nosso pensamento, e esse vácuo é uma porta que permite as tais incursões sombrias de que fala Richard Simonetti. A preguiça é a fuga que a lei pune com aflições da retaguarda. A fuga à lei do trabalho tem consequências muito gravosas para o nosso espírito e para a nossa vida. É que a pessoa preguiçosa não está vigilante, é um alvo passivo da atuação espiritual, nomeadamente. É uma casa mental destrancada, pronta a ser tomada por espíritos ociosos inferiores que entram sem qualquer esforço nesse campo mental. Portanto, esta passividade é
uma omissão que reflete o egoísmo e na qual devemos trabalhar. Depois, a promiscuidade, que podemos identificar o egoísmo na forma de sentidos, portanto, manifesta-se através dos nossos sentidos. A ideia de que eu quero o prazer, não importa a que custo, com que parceiro, quando, enfim, em uma ideia hedonista, materialista e de vício sexual, que é um dos casos mais graves da atração da negatividade para nós. Isto porquê? Porque o plano espiritual está cheio de espíritos que morreram viciados nos tais prazeres sexuais desregulados. E, portanto, o mecanismo consiste em que, embora não tenham corpo, esse desejo persiste e, portanto, esses espíritos inferiores e agarrados a esse tipo de sensação e experiência procuram espíritos encarnados com o mesmo vício para eles se associarem numa espécie de simbiose. Uma simbiose fluídica que enreda pela vampirização os encarnados e que permite aos espíritos encarnados ter sensações do ato sexual através da captação desses fluidos. Em troca, o obsessor amplifica, portanto, esse desejo no encarnado, exigindo cada vez mais e mais e práticas sexuais cada vez mais desorganizadas e desreguladas, fechando-se um ciclo de vício e obsessão que é mútua. E, por fim, o oportunismo. O oportunismo é o orgulho, a manifestação mais literal do egoísmo, é o egoísmo em ação, o egoísmo calculista. O egoísmo que diz os fins justificam os meios, independentemente dos caminhos que possam ser tomados. O oportunista é o alvo ideal para um tipo de obsessão, de fascinação, porque é uma obsessão muito perigosa, porque, em geral, as pessoas que estão as pessoas oportunistas e que não olham a meios para atingir os seus fins, não se apercebem que estão a ser enredadas por uma obsessão muito perigosa e consiste na aproximação de espíritos que, como se sócios daquela pessoa encarnada, que vão dando ideias geniais para ganhar dinheiro fácil e para passar à frente das outras pessoas. O resultado é que o oportunista, julgando-se esperto, é dominado sem saber, tornando-se um fantoche nas mãos de obsessores que frequentemente o conduzem à ruína. Na verdade, julgando-se esperto, está a ser manipulado e fascinado e conduzido à ruína moral. Embora não adentremos muito pelo tema da obsessão, apenas dar algumas notas de como estas imperfeições morais, quando são mantidas cronicamente, reiteradamente e de forma intensiva, a negatividade pode instalar-se de forma mais gravosa através de mecanismos mais profundos e graves. Nomeadamente pelo efeito do vampirismo, que a obra de André Luiz nos retrata muito bem em muitos momentos e que nós vimos relativamente à promiscuidade. É um mecanismo em que os espíritos se agarram à pessoa, sugando-lhe uma determinada substância vital, afinizando-se com ela por pensamentos e comportamentos afins. A questão da partilha, há uma partilha fluídica, não há exatamente o roubo dos fluidos, mas há uma simbiose que liga o espírito encarnado e desencarnado, produzindo
fluidos densos, que é o alimento para entidades que se encontram na mesma faixa vibratória. Nós alimentamos-los com essa negatividade e eles pagam-nos com mais incentivo à negatividade. É uma espécie de infecção fluídica. Mas ela é consentida pela afinidade moral e pela sintonia vibratória que temos com os espíritos. E, portanto, ao cultivarmos os vícios, produzimos e continuamos a produzir esses fluidos densos, que são esse alimento para essas entidades. Um outro mecanismo dos vários obsessivos que existe, mas que é também muito comum e que certamente muitos de nós, enfim, passamos por eles, que é o fenómeno da auto-obsessão. No inimigo não está muitas vezes lá fora, está mesmo em nós, a forma como nós gerimos os nossos próprios erros. Nós erramos e, em vez de nos orientarmos para a reparação do erro, ficamos a remoer a culpa. Eu não presto, eu não tenho perdão, e, portanto, o resultado é que nos tornamos obsessores de nós mesmos. Este sentimento de culpa não é construtivo, é um ruminar mental e que se começa a reproduzir em ideias fixas que criam uma porta aberta perfeita para a entrada exatamente de influências exteriores porque o nosso sistema imunitário, que já estava debilitado com a nossa imperfeição, com esta culpabilização e este girar em torno da culpa e da ausência de perdão a de nós mesmos, vai abrir portas para que se aproveitem deste espaço que nós criamos e estamos a alimentar. Mas vamos agora ao antídoto de que falávamos no início. A doutrina espírita, sendo uma doutrina de lógica e de esperança, não aponta apenas a doença, mas também aponta o remédio que a pode curar. E então o que é que nós podemos fazer? Se o problema então são as portas que nós abrimos com as nossas imperfeições morais, com os nossos pensamentos, sentimentos inferiores, com os nossos desejos pérfidos, então temos que fechar essa porta. E se a causa é a negatividade moral, a imperfeição, o egoísmo, o tratamento é necessariamente moral. A solução não é fazer aquilo que alguns de nós procuramos do tipo exorcista. Não basta dizer aos espíritos e essas influências, quando elas existem, que saiam. Temos de mudar a condição que lhes permitiu aceder a nós. E como? Ora, pela reforma íntima, pela prática da caridade, pela doçura, pela modéstia, pelo desinteresse, enfim, pela mensagem do nosso Evangelho. Concretizando um pouco, como é que fazemos a nossa reforma íntima? Temos todas as ferramentas no Evangelho. A prática da caridade, diz-nos, a nossa doutrina diz-nos que se o egoísmo é a raiz de todo o mal, a caridade é o seu antídoto. Portanto, a caridade é um antídoto direto para o egoísmo. Porque eleva o padrão vibratório e muda a nossa sintonia. E depois, a receita de Jesus, orar e vigiar, que tão frequentemente nós deixamos no porta-luvas do carro, não é? Essa receita nunca chega a ser levantada, mas a oração é a nossa rádio em estação superior, que nos liga mais diretamente ao alto e nos permite mais facilmente mudar essa sintonia. E depois, muito importante, a vigilância. A vigilância para observar todas as imperfeições. Vimos que muitas da negatividade, muitos dos vícios, muitas das aflições e das influências se instalam
porque não somos vigilantes, porque não fazemos guarda ativa dos nossos pensamentos e dos nossos atos. E não impedimos que essa porta se abra. No fundo, é um esforço que temos que fazer a cada momento, porque estamos sempre, por pensamento ou por ação, a manifestar aquilo que ainda somos moralmente neste mundo de terras, nesta terra de provas e expiações, que ainda temos muito para evoluir. Mas o vigiar é um trabalho ativo de policiar os nossos pensamentos, de não nos deixar levar pela preguiça, de combatê-la, de combater o orgulho, de combater a inveja, antes que todos esses sentimentos criem raízes em nós e que definam a faixa vibratória em que atuamos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ainda é fraca. E para terminar, nunca te esqueças que o amor vence todo o ódio e que o bem aniquila todo o mal. A luta contra a negatividade é, no fundo, a luta contra o nosso próprio egoísmo, mas que Deus nos ajude para que possamos fechar as portas ao mal através da vigilância e abrir as portas ao bem através da caridade. Que assim seja.